Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente vai conversar sobre Zodíaco do Robert Graysmith. Se você é uma das pessoas que assistiu o filme e detestou, esse vídeo é especialmente pra você, porque existe muito mais coisa do que aquele filme mostrou. Então pra você que não conhece nada da história, nós temos aqui o Robert Graysmith reunindo fatos sobre o Zodíaco. O Zodíaco foi um psicopata da Califórnia. O primeiro homicídio dele foi no final do ano de 68, indo pra 69, se eu não me engano. Já nessa época, o Robert Graysmith trabalhava no Chronicle, um jornal de São Francisco. O Zodíaco tinha o costume de atacar e mandar cartas para jornais, para esses jornais divulgarem a carta dele, porque senão ele ia matar mais ainda e ia cometer mais assassinatos. O Robert era um cartunista desse jornal Chronicles, e a primeira vez que o Zodíaco matou e escreveu uma carta foi no segundo assassinato que ele cometeu. Ele mandou parte da descrição do crime para 3 jornais diferentes, e nessas cartas você tinha cartas com símbolos, que foi muito importante para a polícia decodificar aquilo. Foi algo muito difícil, foi inclusive um casal de matemáticos, eu acho, que decodificou, que através desse símbolo viu o que o Zodíaco queria dizer e qual a mensagem que ele ia passar, porque no final da carta ele disse que o nome dele estava escrito lá naquela carta, o que era mentira. Então nós temos todo um trabalho de reunião de fatos do Zodíaco pelo Robert. Assim que essa carta chegou, o Robert já se interessou pelo caso. Ele via as pessoas comentando, principalmente a área investigativa do jornal, que era responsável por falar sobre os crimes cometidos na cidade e tudo mais. Ele foi acompanhando isso de longe, até que certo tempo depois ele resolveu botar a mão na massa e reunir todos os fatos e todas as análises possíveis, e inclusive procurar outras pessoas que fizessem outras análises do Zodíaco, para que assim ele pudesse determinar um suspeito com precisão e ajudar a polícia. Nesse livro aqui, como eu já falei, ele reúne os casos. O Robert, ele pega toda a análise da polícia, a descrição do crime e das cartas do Zodíaco e monta o crime de uma forma bem romanceada. Ele descreve como tudo aconteceu, de acordo com os fatos. E geralmente depois desses capítulos nós temos um capítulo de análise do Zodíaco. O que a polícia determinou com a reunião daquelas cartas. Depois nós temos outros capítulos com os outros crimes e as cartas que o Zodíaco mandou. Com isso a polícia vai fazendo análise forense das cenas de crime e o Robert vai demonstrando isso pra gente. Um fato muito importante que eu achei nesse livro é que o Robert, ele explica de uma forma muito boa pro leitor sobre o que é forense, ou a importância da papiloscopia, que é a análise da impressão digital, a balística, como uma bala pode ser relacionada a um criminoso, a importância da autópsia da vítima, como a autópsia pode revelar certas coisas sobre o assassino. Então ele escreve de uma forma bem básica, para quem não conhece, não entende nada do assunto, poder entender, e não gasta tanto tempo, tantas páginas falando sobre o assunto, que fica uma forma entediante, não avança em nada na escrita. Eu achei isso um ponto muito positivo no livro. E o que é importante para você que tem interesse nesse livro é você ter um lembrete o tempo todo de que Zodíaco foi um psicopata que não foi achado. Zodíaco foi um psicopata que não foi preso. Ele foi um dos psicopatas que a polícia não conseguiu prender. No final do livro, o Robert, ele monta uma lista de suspeitos, de acordo com todas essas análises. Nós temos a análise do físico. Tiveram algumas vítimas que sobreviveram a alguns ataques, então elas puderam fazer meio que um retrato falado dele. Nós temos a análise de caligrafia, determinar o físico dele e o psicológico através da caligrafia, através das ligações, da vontade dele de botar os crimes dele no jornal, a carta onde ele pede que toda a população ande com bottom pela cidade com o símbolo dele. Então nós temos vários psicólogos fazendo essa análise, nós temos até astrólogos fazendo análise de comportamento dele para identificar uma pessoa que tenha nascido em determinada época, para diminuir a lista de suspeitos, porque a polícia estava muito no escuro. Então eu achei isso fantástico nesse livro. Você tem uma construção de uma pessoa a partir do escuro, a partir de fatos sobre ela, sem você saber nada da fisionomia dela, só depois com meio que um retrato falado, mas você só vai construindo a pessoa pela análise dela, e não ao contrário, você não faz uma análise de uma pessoa que você conhece. Eu achei isso fantástico, porque o Robert, ele constrói essa pessoa aqui de acordo com os fatos. O caso do Zodíaco foi algo muito falho, que eu acho que existe muito ainda na polícia do Brasil, que o grande problema, na minha opinião, foi a falta de comunicação entre os departamentos de polícia, porque o Zodíaco começou os assassinatos dele em uma cidade da Califórnia, Vallejo. Depois ele foi próximo de São Francisco, então foi a polícia de São Francisco que foi tentar resolver os casos seguintes. E depois, quando o Zodíaco ameaçou explodir um ônibus escolar, quem entrou em ação foi o FBI. Então nós temos 3 polícias diferentes coletando informações sobre o Zodíaco, em alguns lugares não querendo ceder certas informações, certas provas, para não perder glória, aquela meia disputa de ego. Então isso foi um grande problema para solucionar o caso do Zodíaco, porque parecia que cada setor começava do zero, e quando o FBI recolhia provas,
ele não disponibilizava para a polícia de São Francisco tentar resolver, que já estava mais tempo no caso. Então isso foi um grande empecilho para determinar quem foi o Zodíaco. E também como o Zodíaco pedia para divulgar as cartas dele. No jornal nós tivemos vários casos de pessoas que assassinavam e tentavam seguir um padrão do Zodíaco. O Zodíaco foi um psicopata que não seguiu muito com um padrão certo para determinar ele como um serial killer. Se você não sabe o que é serial killer, vou deixar aqui no card aqui de cima um vídeo que o Lucas já fez sobre o livro Serial Killers. Então nós tivemos vários assassinos que tentavam seguir um padrão dele, enviava a carta, fingia a caligrafia dele. Então a polícia teve mais um problema, que era determinar quando o caso era verdadeiro, quando não era, fazer a análise da escrita para ver se batia com o suspeito ou não. Eu super recomendo esse livro aqui. Pra você que tem interesse e gosta muito dessa leitura policial, aqui você vê um psicopata que zomba da cara dos policiais e como ele podia ter sido pego pela polícia. Aquela sensação de você ter um criminoso na mão e ele escapar entre os dedos, você vê muito isso aqui nesse livro. É um livro que reúne bastante informação, é muito legal porque não é um livro cansativo, não é tipo uma biografia com fatos separados. O Robert tenta fazer uma linha temporal aqui e encaixar cada caso, romancear o máximo possível. Ele reconstrói diálogo que ele teve com outros investigadores. Então aqui você vai conhecer um psicopata super inteligente, um gênio do crime, que escapou da polícia às vezes por incompetência e em algumas vezes ele também teve um pouco de sorte. Isso que me deixa mais irritado com esse livro aqui. Eu demorei muito de ler esse livro aqui, eu comprei na Bienal esse livro aqui de bolso. Comprei em 2013, demorei muito de começar a ler esse livro e me arrependo amargamente, porque assim que eu comprei esse livro, eu vi que as pessoas falavam muito mal do filme. Então eu meio que desanimei, porque achei que a leitura ia ser chata, cansativa, parada e não é. É muito assustador ver como um psicopata desse tá solto, dá aquela sensação de que você tinha quando assistia a Linha Direta, que a qualquer momento ele vai aparecer porque ele tá solto no mundo e se ele tá solto no mundo ele tá na sua vizinhança. Quanto ao filme, gente, eu assisti o filme depois de ler esse livro e eu super recomendo que você faça isso também se você tem interesse. Eu vi que esse filme é muito mais a história do Robert Graysmith, propriamente Zodíaco. Eles botaram um título Zodíaco pra ser referência ao livro, mas que provavelmente a intenção deles era criar e homenagear o Robert, porque o Zodíaco já era homenageado em filmes, porque o Zodíaco em suas cartas ele falava que era viciado em cinema, ele gostava de filmes e elogiava o Exorcista. Então William Peter Blatty fez um filme em homenagem ao Zodíaco e já existia um filme só sobre o Zodíaco. Então acho que esse novo filme de 2005, 2003... não sei, esse filme que vai aparecer aqui na tela é mais sobre o Robert Graysmith. Eu vi que os casos se encerraram, faltava ainda 1 hora de filme, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer em 1 hora de filme, porque já contou tudo o que tinha pra contar sobre o Zodíaco. Alguns casos foram cortados ali do filme. Foi praticamente contar a vida do Robert que não tem aqui no livro. Então fica aí minha recomendação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Indica pros amigos. Dê like se você gostou. Assista os outros vídeos do canal se você ainda não viu. Se você é novo aqui, bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo pra acompanhar a gente, pra fazer esse canal maior, pra gente continuar gravando vídeos aqui e falar sobre livros. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.